Olá a todos e a todas vocês, meu nome é Bruno e este é o canal BTM. Quando o canal estreou, a minha ideia principal era trazer análises de animes do gênero mecha, que é um gênero sem tanto destaque no ocidente, especialmente aqui no Brasil. Além disso, eu gosto muito da franquia Super Robot Wars, que foi por onde conheci os mechas e animes mais famosos do gênero. Mas como esses animes são, em geral, muito extensos, entre 26 e 52 episódios em média, ou seja, cerca de 8 horas e meia a 17 horas assistindo cada série, eu devo levar muito mais tempo para fazer a análise de cada um. E além disso, também quero trazer outros assuntos para vocês aqui no canal, como curiosidades, jogos e listas sobre animes com robôs, e também falar um pouco sobre crossovers em jogos e animes. Mas voltando ao assunto do vídeo, vou falar um pouco sobre o anime Cross-Enge Tenshi Toryu no Rondo, traduzindo para o inglês, Cross-Enge Rondo of Angel and Dragon. Tentarei abordar os principais pontos do anime sem dar muitos spoilers consideráveis. Caso haja algum ponto da trama que entregue alguma reviravolta do enredo, vou avisar antecipadamente. Enfim, prosseguindo. O anime. Cross-Enge é um anime de ação e drama que foi ao ar nas TVs japonesas entre outubro de 2014 e março de 2015. O anime tem 25 episódios e foi dirigido por Yoshiharu Ashino, também conhecido por dirigir o remake de 2019 de Saint Seiya para a Netflix, entre outros trabalhos como The Gray Man, Force Squad e Mahou Shoujo Tai Aruzu. E a responsável pelos trabalhos de animação foi a Sunrise Studios. A série foi escrita por Tatsuto Higuchi, conhecido por muitos trabalhos como roteirista, e dentre estes trabalhos destaco Inazuma Eleven e The Gray Man como alguns dos animes que vocês talvez conheçam. A adaptação em mangá da série foi lançada entre agosto de 2014 e junho de 2015, e no período que o anime foi transmitido no Japão, foi publicada uma paródia da série em mangá, chamada Cross-Enge Tenshi Toryu no Ekure. Até o momento, existe um único jogo da série para PS Vita, chamado Cross-Enge Rondo of Angel and Dragon TR. Esse TR pronuncia-se Trill. E os personagens do anime também aparecem nos jogos Super Robot Wars V e Super Robot Wars X. Sinopse. Num mundo onde não existem mais guerras e onde a tecnologia avançou absurdamente, o normal é as pessoas utilizarem um poder chamado mana, que é resultado dessa evolução tecnológica. Todas as atividades realizadas pela sociedade utilizam mana, desde o acionamento de aparelhos domésticos até defesa pessoal. No entanto, os humanos que não podem usar mana, também chamados de normas, e que são todos do sexo feminino, são considerados uma ameaça à estrutura dessa sociedade. Por conta disso, as normas são expulsas dos reinos onde vivem, caso sejam descobertas. Normas também podem destruir barreiras de mana, só encostando nelas, e é dessa forma que elas são descobertas. Angelise Karuga Mitsurugi, ou Ange, como é chamada durante a trama, é a primeira princesa do Império Mitsurugi, vivendo com seus pais Yurai e Sofia, com seus irmãos Júlio e Silvia e com a sua empregada Momoka. Angelise sempre foi um modelo de garota ideal de seu reino, sendo respeitada tanto pelas suas amigas quanto pelas garotas de outros reinos. Tendo habilidades físicas acima da média, se destacava também por ser uma líder natural, e dessa forma, querida pelas outras pessoas. No entanto, assim como todos daquela sociedade, Angelise odiava as normas, considerava-as menos que um ser humano e defendia o banimento e encarceramento delas a qualquer custo. O que Angelise não desconfiava é que ela mesma era uma norma, e só seus pais e sua empregada sabiam de seu segredo. Mas, na noite anterior ao aniversário de 16 anos de Angelise,
Seu irmão Júlio descobriu esse fato e armou uma emboscada para sua irmã. No dia do aniversário de Angelise, o seu segredo foi revelado para todos os habitantes do reino e seus pais tentaram protegê-la em vão. Sua mãe foi morta durante a confusão e seu pai foi preso por traição ao Império. Enquanto Júlio se consagrava como imperador de Missurug, Angelise foi enviada a Arsenal, um local considerado uma prisão, onde todas as normas eram enviadas e obrigadas a lutar como criaturas chamadas Dragon, uma sigla que significa Dimensional Rift Attuned Gargantuan Organic Neotype, ou traduzindo de forma literal, neótipo orgânico gigantesco harmonizado com fenda dimensional. Em meio a essas confusões, Angelise precisa lidar com a tristeza da morte de seus pais, com o afastamento de seus irmãos, com o ambiente hostil de Arsenal, com a realidade de que nunca mais será tratada como uma princesa, e precisa enfrentar os Dragons, para um dia descobrir o que realmente está acontecendo em seu reino. Durante o anime, conhecemos outros personagens, como a estudiosa e ambiciosa Salia Tereshkova, a impetuosa e debochada Hildegard Shrivot, chamada Hilda, a alegre, bondosa e fofa Vivian, a altruísta e maternal Ersha, a desbocada e materialista Rosalie, a tímida e introvertida Chris, a fria e cruel comandante de Arsenal Gil, o atrapalhado Tusk e o homem megalomaníaco chamado de O Afinador, entre outros e outros personagens. O mundo de CrossEng. CrossEng se passa num planeta Terra onde as civilizações são separadas em reinos. Os humanos chegaram ao auge da evolução e com o uso da mana já não há mais guerras e não há como os humanos evoluírem mais, havendo uma sensação de igualdade nesta sociedade. No entanto, quando nasce uma norma, já não existe mais igualdade, pois, por não poderem usar mana, as normas são consideradas monstros ou aberrações. Desta forma, as normas são enviadas para a Ilha Arsenal, onde são forçadas a pilotar robôs chamados Parameios, para combater os Dragons. Os Parameios são mechas com dois modos diferentes de combate. O primeiro é o modo Destroyer, que é a forma humanoide dos mechas, para combater a distâncias menores. E o segundo é o modo de voo, num formato parecido com aviões caça, para melhorar a mobilidade dos mechas, e é possível customizar os parameios, caso a piloto tenha dinheiro para isso. E existem 4 tipos padrões de parameios, que são: o primeiro tipo é o AWCBR-115 Glaive, o segundo tipo é o AWFZR-304 Arquebus, o terceiro tipo é o AWZZR-520 Hauser, e o quarto tipo é o AWGSX-232 Razor, sendo este último protótipo, e pelo que o anime dá a entender, existe somente uma unidade Razor, que é pilotada pela Vivian. Já os Ragnameios são os mechas que deram origem aos Parameios. O mais conhecido é o tipo AW-CBX-007 Vilks, pilotado pela Angie. É o máximo que eu posso falar sem dar mais spoilers. Quanto aos Dragons, existem 4 tipos. O primeiro é o Skuna, que são os menores em tamanho. Possuem a pele rosa e são os mais numerosos quando aparecem. Geralmente usam ataques físicos, especialmente as suas mordidas, quando devoram seus adversários. O segundo é o Brig, que são maiores que os monstros do tipo Skuna, possuem a pele roxa e podem atirar projéteis de energia. O terceiro é o Galleon, que são maiores ainda que os Brigs e têm a pele verde escura. Eles podem criar raios de energia e barreiras. E o quarto é o Big Horn, que são monstros muito maiores que os anteriores. Têm a pele roxa, com detalhes em preto e 2 grandes chifres na cabeça. Podem gerar um campo de gravidade à sua volta que atrai e esmaga os inimigos que estiverem por perto. O que achei do enredo? O enredo de CrossEng é uma loucura. A premissa é boa,
mas a execução do enredo é muito maluca, porque no começo do anime acompanhamos o que a personagem principal passa para descobrir o que aconteceu com seu império. E na metade da trama, o foco da personagem muda completamente. Isso não é necessariamente ruim, mas no caso de CrossEngine, foram deixados alguns furos na trama, e algumas perguntas sem resposta, o que o espectador tem que aceitar se quiser se divertir com CrossEngine. A Angie se desenvolve razoavelmente bem ao longo da trama. No início do anime, ela pode ser irritante, pois é extremamente orgulhosa, temperamental, teimosa, toma muitas decisões estúpidas e não aceita a realidade de que é uma norma. Ao passar dos episódios, ela fica menos irritante e o desenvolvimento físico, mental e de atitude dela durante o anime é nítido, e às vezes até jogado na cara do espectador com diálogos expositivos entre personagens secundários. O elenco restante, Tusk, Hilda, Salia, Vivian, Rosalie, Chris e Jill, tem as suas subtramas apresentadas. Aquelas que mais têm relevância durante o anime são o interesse amoroso entre Angie e Tusk e os passados de Hilda e Jill. Infelizmente, as personagens restantes não foram tão exploradas, pois todas elas têm características diferentes entre si. Uma palavra que entrega a doideira que é o enredo desse anime está em seu título, e essa palavra é rondo, ou rondó. O rondó é uma forma musical, onde a música é dividida entre o refrão, que é a parte principal da música, e os episódios, que são as demais partes da música. No rondó, todos os episódios são intercalados com o refrão, e a música tanto começa quanto termina com o refrão. E fazendo uma analogia com o rondó, tive algumas interpretações sobre o enredo, e a que mais faz sentido para mim, apesar de ser mais subjetiva, é a seguinte: o anime é a música apresentada, o refrão é a Angie, e os plot twists do enredo são os episódios do rondó, e a maioria deles envolvem direta ou indiretamente a personagem principal. O tom do anime varia bastante. É calmo no começo, mas poucos episódios depois a Angie já está lutando em Arsenal e se torna rapidamente a melhor soldado da tropa. Ora o anime mostra um conteúdo mais maduro e cenas mais pesadas, ora tem momentos e piadas bobas. Como a personagem principal é bastante explorada na história, a variação do tom de CrossEngine fica muito dependente do carisma de Angie. Destaco também que CrossEngine é cheio de fanservice, ora com referências mais sutis, ora com conteúdo mais literal, como cenas de nudez parcial, ou calcinhas aparecendo e dando-se destaque visual aos seios, e outras partes consideradas sensuais de algumas personagens femininas. De forma similar, esse fanservice acontece com o personagem Tusk, mas em escala muito menor. E uma coisa que achei bem ruim no enredo é que as temáticas contidas nele são, em geral, abordadas de forma muito superficial, mas isso eu vou falar melhor em outra parte desse vídeo. O que achei do roteiro e dos diálogos? O roteiro de CrossEngine segue o clichê dos animes do gênero mecha, com frases de efeito dos personagens principais e diálogos expositivos em algumas partes da trama. Clichês são problemas em todos os gêneros de animes, mas como alguns dos clichês são funcionais, não tem muito o que fazer. De qualquer forma, os diálogos não deixam o anime ruim. Em alguns casos, eles até ficam interessantes quando os personagens do tipo Professor Enredo nos apresentam o universo de CrossEngine. Existem algumas tentativas de humor nas cenas e diálogos, especialmente entre Tusk e Angie, mas não achei graça nenhuma. No máximo, achei algumas cenas divertidas, especialmente quando a Vivian participa. Já as cenas de drama funcionam um pouco melhor. O que achei das animações e dos traços dos desenhistas? Como é de costume da Sunrise, as animações são boas, mas no caso de CrossEngine ocorre algo curioso. Os desenhos em 2D realmente são bem feitos, e as animações e cenas de ação em 2D são realmente interessantes. No entanto, eu não gostei dos efeitos em CGI, e em especial das lutas feitas em CGI,
que são as lutas entre robôs e monstros. O design dos robôs é razoavelmente bom, mesmo que alguns deles se pareçam muito com robôs de outro anime. Não é mesmo, Vilks? Mas o problema é nas lutas, pois as cenas ficam um pouco confusas, especialmente as sequências de ação mais rápidas, que me deixavam um pouco desnorteado. Mas enfim. E em algumas vezes parece que algumas das lutas envolvendo os robôs e os dragões iriam dar tela azul em algum momento do anime, de tão pesadas e carregadas que ficavam. Na minha opinião, essas lutas ficariam bem melhores graficamente se fossem desenhadas em 2D. O que achei da trilha sonora? O anime tem 2 músicas de abertura e 2 músicas de encerramento. A primeira música de abertura é Kingdom no Resistance, Forbidden Resistance, composta por Yusuke Kato e interpretada por Nana Mizuki. A segunda música de abertura é Shinjitsu no Mokushiroku, Apocalypse of Truth, composta por Toshiyuki Omori e interpretada pela musa Yoko Takahashi. A primeira música de encerramento é Rinrei Cold Beauty, composta por Akihiko Yamaguchi, interpretada por Eri Kitamura. E a segunda música de encerramento é Shimatsu no Love Song of the End, composta por Eriko Yoshiki e interpretada por Nana Mizuki. Para vocês terem noção, Nana Mizuki é a voice actress que interpreta Anji no anime. Ela também presta sua voz para Hinata dos animes Naruto e Boruto. Nana também é reconhecida no Japão como cantora, dubladora e narradora. Já Eri Kitamura é a voice actress de Salia. A voz dela pode ser reconhecida na personagem Mina Ashido de Boku no Hero Academia. Também é reconhecida no Japão como cantora. E Yoko Takahashi é a voz mais reconhecível das 3. Caso você seja fã dos melhores animes, certamente sabe que ela canta uma das melhores músicas de abertura de anime de todos os tempos, Zankoku na Tenshi no Teze, de Neon Genesis Evangelion, dentre muitos outros trabalhos. A trilha sonora é boa e gostei especialmente dos arranjos da primeira música de abertura, pois tem uma pegada mais medieval com sons de flauta, condizentes com a temática do anime, misturada com a modernidade dos arranjos eletrônicos e de guitarra. Lembro também que algumas das músicas-chave do anime, como a segunda música de abertura, têm a participação de coristas, o que dá um ar mais apocalíptico para as músicas. É bacana. E é interessante como os responsáveis pelo anime colocaram 2 das voice actresses participantes para cantar as músicas principais. E a Nana Mizuki também canta durante o anime, pois a música é um dos fatores-chave para o desenvolvimento da trama e faz parte das maluquices do enredo. E por falar em voice actresses, vamos ao próximo ponto. O que achei da atuação dos voice actors e voice actresses? A atuação dos voice actors e voice actresses é muito boa. O elenco é bastante experiente e consegue passar bem as emoções dos personagens no geral. Eu não sei se isso é muito comum no Japão, mas boa parte do elenco de voz em CrossEngine tem experiência com canto, e esse fato está bem alinhado com a trama do anime. Alguns dos voice actors e voice actresses demonstram as suas habilidades de canto durante a história, incluindo a Nana Mizuki, que está excelente. Ela demonstra uma firmeza padrão e a doçura escondida da Anji, tanto na atuação de voz quanto nas cenas de canto. Resumo dos aspectos técnicos. Pontos positivos: bons desenhos em 2D, trilha sonora marcante, boa atuação dos voice actors e voice actresses, temáticas interessantes trazidas para o enredo. Pontos negativos: alguns desenhos e cenas em CGI são estranhos. Mesmo tentando ser um ponto fora da curva, o anime tem muitos clichês, tanto de diálogo quanto de roteiro.
o humor do anime não funciona, na maior parte do tempo. E a existência de alguns furos na trama. E por último, fanservice. Muito fanservice. Foi um dos animes com fanservice mais descarado que eu já vi. Curiosidades do anime. Algumas das curiosidades que vou mencionar a seguir encontrei num post do Reddit em inglês e vou deixar o link deste post na descrição do vídeo. O post se baseia numa entrevista com Yoshihiko Ashino, diretor do anime, que faz parte do primeiro Blu-ray de CrossEngine, presente junto com os episódios 1 a 12 do anime. Alerto, no entanto, que não encontrei esta entrevista na internet, portanto estou considerando as informações postadas no Reddit como verdadeiras, mas vocês podem questioná-las. E destacarei aquelas informações que eu pude comprovar a veracidade, ok? Então vamos lá. Inicialmente, Angie seria uma princesa nobre e bondosa durante todo o anime, só que, de acordo com Yoshihiko, na opinião da equipe que planejou CrossEngine, nenhum anime do gênero mecha que tinham mulheres como protagonistas deu certo. Portanto, eles pensaram em dar uma personalidade diferente para a protagonista, surgindo a ideia de Angie ser uma protagonista mal-humorada e escrota. A ideia não foi bem recebida pela equipe, mas Yoshihiko e o produtor Mitsuo Fukuda gostaram e mantiveram esta ideia. Yoshihiko pediu que Angie fosse desenhada de forma que ela fosse a personagem mais bonita possível para compensar a personalidade dela. Para isso, pediu que uma mulher desenhasse o protagonista, no caso, a responsável foi Sayaka Ono, a diretora-chefe de animação e designer de personagens da série. O diretor fez esse pedido pois entendia que quando um homem desenha uma mulher bonita, ele tende a fazer um desenho mais picante do corpo, digamos assim. Enquanto para uma mulher, seria possível desenhar a verdadeira beleza do corpo feminino. E Sayaka Ono afirma que, dentre as muitas inspirações de mulheres bonitas para compor a Angie, mencionou a cantora Avril Lavigne. O cabelo de Angie cresce durante o anime. Sayaka Ono cortou o próprio cabelo, parecido com o de Angie no final do capítulo 3, e se inspirou no crescimento do próprio cabelo para desenhar o cabelo de Angie ao longo do anime. Essa parte foi uma das únicas que consegui comprovar. Vou colocar no vídeo como ficou o cabelo da Angie no capítulo 3, no capítulo 12 e no capítulo 25. Todo o desenvolvimento de CrossEngine passou pelo fato de que Yoshihiro queria fazer algo diferente dos animes que estavam no ar naquela época. O tema principal do anime é: a única coisa em que você pode confiar é na sua própria força, o que é diferente de meus amigos são a minha força, tema de boa parte dos animes. Além disso, o anime mostra todos os personagens tendo grandes falhas e que simplesmente negar essas falhas, ao invés de aceitá-las, é um engano. Houkoku Ashima, a voice actress da personagem Vivian, realmente atuava com um doce na boca durante a maioria de suas interpretações. De acordo com Yoshihiro, a palavra-chave do anime foi dramático. A intenção era focar nas interações e relações entre personagens ao invés de detalhar a história. Além disso, as reviravoltas ao longo da trama representam a imprevisibilidade da vida e como um anime deveria se esforçar em fazer isso. Há mais de 70 músicas criadas por anime. Inclusive, essa é outra informação que pude comprovar a existência. No site oficial do anime, foi possível encontrar um total de 71 músicas. Incrível! Interrompendo momentaneamente a lista de curiosidades, quero alertar que as próximas curiosidades contêm spoilers do enredo de CrossEngine. Caso não queiram saber sobre, é só pular para o tempo que aparece no vídeo. Havia dúvida sobre quem seria a traidora do grupo, Salia ou Hilda. No final, decidiu-se que a traidora seria Salia. Também foi considerada a possibilidade de Momoka trair Angie
durante o capítulo 9, após Sylvia esfaquear Angie pelas costas. No entanto, essa possibilidade foi descartada para que o anime tivesse pelo menos um personagem de coração puro. A polêmica inspeção de cavidades corporais, que aconteceu no fim do capítulo 1, foi o resultado daquilo que o diretor queria dizer com ou você vai com tudo ou não faz nada. Ok, a minha observação aqui é que ele foi um tanto literal, digamos assim. Mas enfim. Ao invés de pegar leve, Yoshiharu queria ter certeza que o público entenderia que Angie estava realmente no fundo do poço e mostrar que tipo de ambiente era Arsenal. Sumire Uesaka, a voice actress de Momoka, esperava que a sua personagem pilotasse um dos mechas, mas isso não aconteceu. Isso chegou a ser cogitado na parte final do anime, sendo que Momoka pilotaria um dos parameios para salvar Angie, mas isso foi descartado por Yoshiharu. De acordo com o diretor, se Momoka fizesse isso, certamente seria morta. Nas pesquisas que fiz nos sites MyAnimeList e AniDB, também encontrei algumas curiosidades e comparações entre Cross Ange e a série Gundam Seed. O hotel que aparece no episódio 14 se chama Mula Flaga, uma clara referência a um dos personagens principais de Gundam Seed. Boa parte dos mechas de Cross Ange são muito parecidos com os mechas de Gundam Seed, inclusive se assemelhando no esquema de cores. Por exemplo, o Vilkis é muito parecido com Gundam Strike Freedom. O Tusk é praticamente a cara do Kira Yamato, que é o protagonista de Gundam Seed. Enfim, existem até cenas que são muito parecidas entre si. E procurando sobre alguma relação direta entre os dois animes, vi que o produtor de criação de Cross Ange é nada mais, nada menos que Mitsuo Fukuda, diretor de Gundam Seed e Gundam Seed Destiny. Eu não gosto de chegar a conclusões precipitadas, só que algumas dessas semelhanças chegam a ser absurdas. De qualquer forma, como eu não tinha assistido Gundam Seed, isso não fez nenhuma diferença para mim. Reflexões sobre os temas abordados no anime. Cross Ange fala de muitos assuntos. Fala sobre aceitação, esforço, determinação, mudanças, preconceito, abuso e outras questões sobre a pior parte do ser humano. Quando Angie chega a Arsenal, ela está sempre insultando as outras normas e não aceita o fato de que também é uma norma, sendo que, até certa parte da série, Angie está sempre negando a realidade. Angie recebe o robô Vilkis, pois, de acordo com a comandante Jill, Angie tem todas as condições para liberar completamente o potencial de Vilkis. No entanto, a protagonista recebe o primeiro choque ao precisar lutar contra os Dragons, pois vê outras normas morrendo, e com isso a sua primeira reação é fugir do campo de batalha. A primeira aceitação de Angie, no entanto, é entender que, para sobreviver em Arsenal, ela precisa lutar e, com isso, se torna uma das melhores pilotos, pois quanto mais Dragons ela mata, mais dinheiro ganha. A partir disso, Angie acaba sempre levando vantagem em relação às suas colegas de esquadrão, o que causa ciúmes em Hilda, Rosalie, Chris e Salia, que já não gostavam de Angie por causa de sua atitude e de outros problemas mostrados nos primeiros 3 capítulos do anime. Angie, ao longo do anime, está numa jornada de aceitar ser aquilo que sempre desprezou, e ao longo dessa jornada, começa a descobrir aos poucos o verdadeiro mal que assola o seu mundo. A violência no anime é de forma bem literal no começo, com sangue, bullying, abusos físicos e psicológicos, dentre outros. No entanto, ao longo da trama, a violência fica mais sutil,
mas nem por isso deixa de ser perigosa, pois ela surge através da corrupção, do preconceito e desprezo de pessoas que já demonstraram falhas de caráter no começo do anime, mas que nunca evoluíram como seres humanos. E dentro do assunto violência, o mais interessante disso é como o vilão principal realiza suas ações. Ele dificilmente utiliza a violência física para conseguir o que quer, mas se utiliza de um artifício mais perigoso, que é conquistar a confiança de pessoas mentalmente enfraquecidas ou que têm alguma carência. É assim que geralmente os líderes mais perigosos mantêm o poder. Dar às pessoas o que aparentemente elas precisam, o que as deixa mais confortáveis no momento. Mas como todo vilão padrão, não pensa duas vezes antes de descartar qualquer pessoa que já não sirva para os seus propósitos. No entanto, como Angie tem uma personalidade forte, o vilão desenvolve um estranho fascínio onde Angie vira seu objeto de desejo, fazendo com que ele seja cada vez mais invasivo em suas tentativas vãs de convencê-la a estar junto dele. O vilão em si age de forma interessante, mas achei a personalidade dele um tanto genérica, o que fica mais claro conforme o anime chega em seus capítulos finais. Aliás, quero destacar que não vou falar o nome do vilão para não estragar a experiência de vocês, mas é bem fácil de achar o nome dele, é só procurar na internet. E por último, CrossEngine passa o recado de que não é fácil viver, e que viver não é garantia de felicidade. E que, da mesma forma que se vai para o fundo do poço, é possível sair dele com as próprias forças, e isso geralmente é um processo doloroso. E assim como a vida, o mais importante é aprender com o processo, pois, depois que se cai no fundo do poço, a última coisa que se quer é voltar para ele. Resumindo a análise, apesar do fanservice jogado aos montes e do modo superficial com que CrossEngine aborda a maioria dos seus assuntos, eu recomendo o anime. Ele tem um universo interessante, com uma protagonista marcante e que evolui bem durante a trama. E também tem personagens secundários bons, apesar de alguns deles serem muito pouco explorados. Se o fanservice fosse diminuído, talvez fosse possível deixar os defeitos do anime menos evidentes, e talvez sobrasse tempo suficiente para cobrir alguns furos na trama. Por fim, mesmo não sendo um anime tão marcante, mesmo fazendo de tudo para isso, eu recomendo que vocês assistam CrossEngine. E quero deixar claro que a minha opinião não é verdade absoluta. Talvez vocês tenham gostado de alguns aspectos que eu não gostei, e em outros pontos é possível que estejamos de acordo. E é bem possível que eu tenha deixado algum ponto passar despercebido. Se vocês viram o anime, deixem as suas opiniões nos comentários. E então é isso. Agradeço muito a vocês por acompanhar este vídeo até aqui. Peço a vocês que deem like, comentem e se inscrevam no canal. E caso entendam que este conteúdo seja relevante, compartilhem com seus amigos e amigas. Cada like e cada comentário que vocês deixarem vai me ajudar muito na motivação para continuar produzindo conteúdo. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu tentarei postar de 1 a 2 vídeos por mês, geralmente aos domingos, dependendo do tipo de conteúdo. No caso dos vídeos de análise, eu demorarei um pouco mais, porque preciso verificar a veracidade das informações sobre os animes e escrever o roteiro da análise. E antes de encerrar o vídeo, quero fazer mais 2 pedidos a vocês. Em primeiro, assistam aos vídeos anteriores do canal, inclusive eu vou deixar algumas sugestões de vídeo, vou colocar alguns cards no canto do vídeo. E em segundo, deixem comentários sobre os vídeos ou até mesmo sugestões. Vocês podem interagir comigo nos comentários do YouTube ou enviar um direct para o Instagram do canal. Abraço para vocês, se cuidem e até a próxima. Tchau!